Então, fala galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Tiago. E aí, como é que vocês estão? Como foram de final de semana? Espero que tenha ido tudo bem, tá bom? Hoje nós vamos de Geografia e vamos falar sobre um assunto de setores econômicos, tá bom? Vamos começar nossa videoaula. Bem, as atividades econômicas, elas podem ser divididas em 3 setores, anotem aí. Um que a gente chama de setor primário, o outro setor da economia é o setor secundário e o outro setor econômico é o setor terciário. Então, quando o Tiago perguntar para vocês quantos setores tem na nossa economia, vocês vão me dizer 3. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Vamos ver agora o que tem em cada um dos setores, ou seja, as atividades econômicas predominantes no setor primário, quais são as principais atividades econômicas do setor secundário e quando a gente fala de setor terciário, quais são as atividades que a gente pode estar citando. Bem, no setor primário, nós vamos ter as atividades que produzem matéria-prima. Quais são essas atividades, Tiago? O extrativismo, que a gente já viu, a pecuária, que produz matéria-prima também, a agricultura, que é uma outra atividade econômica que produz matéria-prima. Então, o setor primário, o nome já está dizendo, né? Primário, vai produzir matéria-prima. Então, a gente tem extrativismo, pecuária e agricultura, tá bom? As atividades relacionadas ao setor secundário são aquelas atividades responsáveis por transformar as matérias-primas que vieram do setor primário em mercadorias industrializadas. E aí nós vamos ter indústrias, né? No setor secundário, a indústria é responsável. Indústrias de automóveis, indústrias de eletrônicos, né? De casas, máquinas, roupas, etc. E no setor terciário, Tiago? Se no setor primário são as atividades de matéria-prima, que produzem matéria-prima. No setor secundário, são aquelas atividades que transformam as matérias-primas em produtos industrializados. No setor terciário, são aquelas atividades econômicas de comércio e de prestação de serviços, em que aqueles produtos que são industrializados, por exemplo, que vieram diretamente, né, do setor primário, eles vão ser direcionados ao consumidor. Então, o setor terciário está relacionado ao comércio e à prestação de serviços. Bem, agora eu trouxe algumas imagens aqui para vocês estarem observando do setor primário, do setor secundário e do setor terciário, mas eu quero que vocês percebam uma coisa. No setor primário, são atividades predominantemente do campo, né? A agricultura, a pecuária, o extrativismo, todas essas atividades predominam no campo. Já no setor secundário e no setor terciário, nós temos atividades que são predominantemente atividades das cidades. Tudo bem? Então, o setor primário do campo e o setor secundário e terciário predominam atividades da cidade. Então, gente, só para fixar, a agricultura, a pecuária e o extrativismo compõem o setor primário de produção. A indústria faz parte do setor secundário. E o comércio e a prestação de serviços compõem o setor terciário. Vamos falar agora de profissão. Eu vi que vocês estão falando muito de profissão, inclusive a Procelma passou um trabalho para vocês falando de profissão, qual é a profissão que vocês querem ser quando crescer. Estou adorando e aí eu já vou aproveitar e utilizar também na minha aula aqui, porque a gente vai relacionar cada tipo de profissão, cada profissão ao setor econômico. Quais são as profissões que são do setor primário? Quais são as profissões que são do setor secundário? Quais são as profissões que são do setor terciário? Vamos ver? No setor primário, nós temos profissões como o agricultor, que trabalha na agricultura. Nós temos também o seringueiro extrativista, né? Que ele tira o látex das seringueiras. Então, um trabalhador também do setor primário. E nós temos também o pescador. Lembra que a pesca é uma atividade do extrativismo? Então, o pescador é uma profissão do setor primário também. Nós temos outras profissões, mas essas daí são algumas que eu trouxe para vocês.
No setor secundário, nós podemos citar uma profissão muito importante que são os operadores de linha de montagem. Eles são responsáveis por montar peças, totalmente acabadas de máquinas e aparelhos elétricos. Já no setor terciário, nós podemos citar qualquer profissão que está relacionada ao comércio e à prestação de serviço. Nós podemos falar do professor, nós podemos falar de caixa de supermercado, de telefonista, de mecânico, cozinheiro. Todas essas atividades estão relacionadas ao comércio ou à prestação de serviços, portanto, são do setor terciário. Agora, galerinha, com vocês. Tá bom? Tiago vai deixar 2 atividades para vocês fazerem para ver se vocês realmente aprenderam quais são os setores da economia, quais são as atividades relacionadas a cada um desses setores. Então, Tiago vai deixar 2 atividades. Atividade no módulo de Geografia, página 16, e atividade impressa de número 7, tá bom? De Geografia. Façam com atenção, com bastante atenção, e nós nos falaremos nas próximas videoaulas de Geografia. Tá bom? Tchauzinho, tchauzinho, beijos no coração de todos. Um abraço virtual.